As guerras têm o poder de mudar o curso da história, devastar nações e deixar cicatrizes profundas na humanidade. Mas algumas se destacam pela brutalidade e pela destruição que impuseram ao mundo. Hoje, vamos explorar as 10 guerras mais brutais que já existiram. Prepare-se para uma viagem sombria pelos conflitos mais sangrentos da história, onde a sobrevivência humana foi posta à prova como nunca antes. Cada uma dessas guerras deixou um legado de sofrimento, morte e lições amargas que nunca devem ser esquecidas. Abrindo nossa lista, temos a Guerra da Crimeia, um conflito que envolveu várias potências europeias e trouxe uma imensa destruição. Marcada por batalhas sangrentas e condições terríveis nos campos de batalha, como o cerco de Sebastopol, essa guerra viu mais mortes causadas por doenças do que pelo combate direto. Foi um conflito que expôs a brutalidade das guerras modernas e a miséria sofrida por soldados e civis. A Guerra dos 30 Anos foi um dos conflitos mais devastadores da Europa, durando 3 décadas e causando a morte de milhões. Este conflito, que começou como uma disputa religiosa, rapidamente se transformou em uma guerra por poder entre as principais nações europeias. A destruição de cidades inteiras, a fome e as epidemias fizeram desse um dos períodos mais sombrios da história europeia. A Guerra Civil Americana, ou Guerra de Secessão, foi um dos conflitos internos mais brutais do mundo. Esta guerra entre o norte e o sul dos Estados Unidos deixou mais de 600 mil mortos, com batalhas devastadoras como Gettysburg e Antietam. Além do imenso custo em vidas humanas, a guerra trouxe profundas divisões sociais e cicatrizes que permanecem até hoje na sociedade americana. A Guerra Russo-Japonesa foi um conflito brutal que marcou o início do século XX, com batalhas sangrentas como a de Mukden e o cerco de Port Arthur. Este conflito foi um prenúncio das guerras modernas, com o uso de armas avançadas que aumentaram a escala de destruição e sofrimento. A brutalidade desse conflito ficou marcada pela quantidade de vidas sacrificadas e o impacto geopolítico que perdurou por décadas. A Primeira Guerra Mundial, também conhecida como a Grande Guerra, foi um dos conflitos mais brutais da história, resultando na morte de milhões de pessoas. Com trincheiras, gás venenoso e batalhas de atrito, como Verdun e Somme, a guerra trouxe um novo nível de brutalidade ao combate. A destruição em massa e o sofrimento humano foram imensos, deixando um legado sombrio que marcou o século XX. A Guerra Civil Espanhola foi um dos conflitos mais cruéis e divisivos do século XX. Este confronto entre republicanos e nacionalistas devastou a Espanha, com bombardeios de civis, execuções em massa e um sofrimento inimaginável. Episódios como o bombardeio de Guernica simbolizam a brutalidade e o impacto humano devastador desta guerra, que serviu como prelúdio para a Segunda Guerra Mundial. A Guerra do Vietnã foi um dos conflitos mais controversos e brutais do século XX. A selva do Vietnã se tornou um campo de batalha onde bombardeios massivos e o uso de armas químicas, como o agente laranja, deixaram um legado de destruição e sofrimento. O massacre de My Lai e os horrores enfrentados por soldados e civis são lembrados como símbolos da brutalidade e do impacto devastador desse conflito prolongado. A Guerra Civil Chinesa foi um dos conflitos mais longos e brutais da história moderna. Com batalhas que devastaram cidades inteiras e uma fome que assolou o país, esse conflito causou a morte de milhões de pessoas. A Longa Marcha e o cerco de Changchun são lembrados como eventos de extrema crueldade, tornando essa guerra um dos capítulos mais sombrios da história da China. A Segunda Guerra Mundial é sem dúvida um dos conflitos mais devastadores e brutais da história.
Com um número de mortos que ultrapassa 70 milhões, essa guerra envolveu genocídios, massacres e bombardeios que trouxeram uma escala de destruição nunca vista antes. A Batalha de Stalingrado, o Holocausto e os bombardeios de Hiroshima e Nagasaki são exemplos da brutalidade sem precedentes desse conflito, que deixou um impacto profundo e duradouro na humanidade. Encerrando nossa lista, a Guerra dos Três Reinos na China Antiga é considerada uma das guerras mais brutais de todos os tempos. Esse conflito épico durou quase um século e causou a morte de cerca de 40 milhões de pessoas, o que representava uma porcentagem significativa da população mundial na época. A brutalidade dessa guerra é incomparável, com batalhas colossais, traições políticas e um sofrimento humano inimaginável. A destruição dessa guerra mudou o curso da história chinesa e deixou um legado de caos e destruição que perdurou por gerações. As guerras são, sem dúvida, os eventos mais brutais e destrutivos da história humana. Esses 10 conflitos, em particular, mostram o quão devastador pode ser o impacto da guerra na sociedade, na cultura e nas pessoas. Que essas histórias sirvam de alerta para as consequências catastróficas da violência em larga escala. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para acompanhar nossos próximos conteúdos. Qual dessas guerras você achou mais impactante? Deixe sua opinião nos comentários e até a próxima.